Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 30. Scatache Scarlet. 5 de fevereiro. 2 dias depois que Victor, Violette, Saz e Ruby entraram em confronto com os caçadores. Noite. Localização atual. O Vaticano, sede da organização da Inquisição. Nos céus da cidade do Vaticano, um avião vermelho voava a uma altitude de mais de 30.000 pés. Lá de Scatache, chegamos, informou o piloto do avião à mulher que estava deitada preguiçosamente com um álbum de fotos no rosto. A mulher abre os olhos, tira o álbum de fotos do rosto e o coloca na mesa ao lado dela. Volto logo, Ruby. A mulher falou, sorrindo carinhosamente enquanto olhava para o álbum de fotos que começou a congelar lentamente, e logo estava em uma caixa de gelo puro que parecia bem resistente. A mulher estica um pouco e, quando faz, seus seios grandes ameaçam sair da blusa que ela usava. Mas, mesmo com aquela visão tentadora, o piloto não reagiu nem olhou para os seios da mulher. A mulher sorriu sensualmente e lambeu os lábios provocativamente quando percebeu que o piloto não mostrava nenhuma reação à sua beleza. Essa atitude de piloto em relação a ela era uma coisa boa. Ela não queria trocar de piloto, novamente. Os 101 pilotos anteriores cometeram o erro de olhar para ela com luxúria e hoje estão enterrados a 2 metros de profundidade. Como uma vampira que está viva há mais de 2.000 anos, ela se considera uma mulher antiquada. Olhar é bom, mas olhar com luxúria é um grande não. Por causa disso, ela já matou muitos homens no passado. Bem, ela admite que é um pouco cruel. Ela gosta de provocar os homens e, quando esses homens se perdem na luxúria, ela castra os homens e depois os mata. No final, tudo isso era apenas um hobby para ela, uma brincadeira sádica para ela se divertir quando entediado. Scatache estala um pouco o pescoço. Vamos fazer uma visita ao meu amigo. Seu rosto assumiu uma expressão confusa. Qual é o nome dele mesmo? Kratos alguma coisa? Acho que foi Zeus. Bem, não é importante. Ela deu de ombros como se isso não importasse. Tony, continue voando sobre o espaço aéreo do Vaticano, ordenou a mulher. Meu nome é Lucas, senhora. O homem suspirou cansado. Quando ele viu os olhos vermelhos da mulher brilhando um pouco, ele rapidamente acenou com a cabeça. Sim, lá de Scatache. Ele aceitou a ordem. Bom, ela sorriu com um sorrisinho frio. Ela abre a porta do avião, sorri um sorriso predatório e, com um pequeno chute de seus pés, ela pula no ar. Deixe-me ver se entendi. Um homem com longos cabelos dourados e olhos dourados fala com um rosto cansado. Ele coloca a mão na testa do rosto e diz, eu dei a ordem para procurar e capturar o vampiro que roubou o dedo de Santa Maria, um artefato sagrado, certo? O homem tinha a expressão que disse, espero que você esteja brincando. Tá brincando, né? Por favor, me diga que você está brincando. Sim, respondeu Mizuki, que foi chamado de volta ao Vaticano. Ela tinha acabado de relatar tudo o que aconteceu no incidente em que esteve envolvida há 2 dias. A expressão do homem desmorona, ele parecia deprimido agora. Ele suspira mais uma vez e aperta um pequeno botão que tem debaixo da mesa. Então ele se recosta na cadeira enquanto espera pela pessoa para quem acabou de ligar. E, em pouco tempo, apenas alguns segundos depois, alguém bate suavemente na porta e entra, Sua Santidade, Alexandre o homem de aparência neutra, cuja voz tinha muito respeito, respondeu. Alexandre, o homem de cabelos dourados e olhos dourados, olhou para o homem que acabou de entrar. Ele parecia ter 25 anos, cabelos castanhos e olhos castanhos, com 180 centímetros de altura. Ele estava vestindo um manto branco de padre. General Kurtz, você pode dar o alarme, por favor? Kurtz olhou para Alexandre com um olhar neutro e, sem questionar, disse, qual é o nível de alarme, Sua Santidade? Nível 6. Esse demônio está vindo? Ele perguntou em um tom neutro, mas Alexandre podia ver que ele estava escondendo seu medo dele. Sim. Alexandre assentiu, então continuou enquanto olhava para o teto. Na verdade, ela já está aqui. Seus olhos pareceram brilhar dourados por um momento. Um estrondo sônico foi ouvido por todos os presentes, e então eles ouviram uma explosão como se algo estivesse caindo no chão. Borom. O impacto foi tão grande que as estruturas ao redor do impacto começaram a tremer um pouco. Foi como um pequeno terremoto. O quê? O que é? Mizuki se inclinou um pouco contra a parede enquanto exclamou surpresa. Alexandre se levanta de sua cadeira e, pela primeira vez, Mizuki viu quão alto este homem era.
Ele tinha 195 centímetros de altura, e seu corpo tonificado não podia ser escondido pelo uniforme branco de padre que ele usava. Logo o homem caminha suavemente, em direção à janela. Mizuki, você sabe o que aconteceu com o ex-general que você assumiu? Ele perguntou em um tom gentil. Ele morreu? Mas eu não sei os detalhes da morte, disse ela. Sim. Ele morreu. Ele era um bom amigo, disse Alexander um pouco triste. Ele abriu a janela e olhou para a mulher ruiva que tinha um sorriso enorme no rosto que mostrava todos os seus dentes afiados. A mulher estava de pé em uma enorme cratera. Ela pulou suavemente para fora da cratera e no momento em que colocou os pés no chão fora da cratera em que estava, toda a área ao redor da mulher ficou congelada. Parece que a mulher criou seu próprio território com mais de 5 km de gelo puro. Katashi Mizuki engoliu um pouco de saliva. De fato, Alexander assentiu, este demônio matou o ex-general. Ela estava comprando no Vaticano, e quando nosso ex-general tentou assediá-la, ela o matou e me deixou uma carta de reclamação alegando que eu precisava melhorar os policiais que protegem o Vaticano. Mizuki abriu a boca em choque. Ela até pensou ter ouvido as palavras de Alexander errado. Você entende o que eu quero dizer? Alexander perguntou enquanto olhava para Mizuki. O quê? Ela gaguejou. Alexander suspirou e explicou. Você machucou a filha desse demônio. O que você acha que ela veio fazer aqui? Mizuki fechou a boca e não disse nada. Afinal, ela havia pensado que seria uma boa oportunidade para matar Ruby, que poderia ser uma vampira muito perigosa no futuro. Ela chegou a pensar que a força de Katashi estava superestimada. Afinal, ela não ousaria atacar o Vaticano sozinha, certo? Destruir um país do terceiro mundo é fácil para qualquer potência do mundo. Afinal, o país que Katashi destruiu no passado não tinha soldados como o Vaticano, mas... Porra! Se ela soubesse dessa informação sobre o ex-general antes, ela não teria tentado matar Ruby. Sua Santidade. 2 vozes foram ouvidas, e logo 2 homens entraram na sala onde o Homem Dourado estava. General James e General Leonardo. Preparem-se para a batalha, Alexander falou em um tom gentil enquanto abria a janela e pulava para fora da sala. O General James, um homem de aparência escura com cabelos pretos e olhos negros vestindo vestes pretas de padre, era um homem baixo com apenas 170 centímetros de altura. James olhou pela janela, quando viu a mulher que havia criado um trono de gelo e sentou nele enquanto esperava pacientemente. Ele olhou para Mizuki. O que você fez, mulher? Aparentemente eu provoquei um monstro, Mizuki falou em um tom sarcástico enquanto caminhava em direção à janela. Ótimo. Ótimo, ótimo, James disse em um tom sarcástico. Então ele pulou pela janela e seguiu Alexander. Não interfira na batalha, jovem, Kurtz disse neutramente. Sim, eu sei, Mizuki não se importava com o jeito que Kurtz falava, afinal, ela sabia que esses homens eram mais velhos do que pareciam. Mizuki olhou para o último homem na sala. Ele tinha cabelos ruivos e olhos azuis brilhantes e, como os 3 generais e o próprio Papa, parecia um adulto de 25 anos. Ah, ela está linda como sempre. Pena que ela é um demônio, Leonardo falou com um sorriso arrogante. Depois seguiu os 2 generais. Olá, Kratos. Faz um tempo que não nos vemos. Acho que a última vez foi há 2 meses. Katashi perguntou ao homem de cabelos dourados. O homem suspira e diz, meu nome é Alexander. Quantas vezes ele repetiu essa mesma frase ao longo dos anos? Oh, me desculpe, ela disse. Então ela continuou enquanto cruzava as pernas elegantemente. Você sabe como é ser velho. Você esquece as coisas com o passar do tempo. Você não parece velho para mim, disse Leonardo com um sorriso no rosto. Mas logo sua expressão escureceu para puro medo quando sentiu a pura intenção assassina de Katashi. No momento em que ela viu que ele estava assustado com isso, ela perde o interesse. Ela olha para o homem como se estivesse olhando para um inseto. Katashi gosta de pessoas talentosas, e com apenas um olhar, ela poderia dizer que este homem não tinha potencial. Ele fede a lixo. Para ela, este homem nem sequer era qualificado para respirar o mesmo ar que ela. Silêncio, cachorro. Estou falando com seu dono. Vê você, ele tentou dizer algo de novo então, imediatamente, sentiu o perigo vindo de seu pescoço. Boron. Assim que o general tentou dizer algo, Katashi se moveu e tentou decapitar o homem. Você está mais louco que o normal, demônio, Alexander disse enquanto segurava o pulso de Katashi.
Eu disse silêncio. Ele deve aprender a ouvir os mais velhos. Ela falou com um grande sorriso no rosto. Depois desaparece novamente e se senta no trono de gelo que ela criou. Ela cruza as pernas elegantemente novamente, mantendo um sorriso sensual no rosto. Leonardo apenas ficou calado suando muito. Ele ia perder a vida assim sem nenhum esforço. Ele olha para Skatashi e pensa, cadela louca. Você ficou mais forte. Ela o cumprimentou com um sorriso que mostrava seus dentes afiados. De fato, eu tive muito tempo para treinar. Ele falou com o mesmo tom gentil. Ele não parecia aborrecido por ela estar tentando matar seu general. 1900 anos. O tempo passa rápido. Hein? Ela falou com um pouco de nostalgia. Parecia sentir falta do passado. Alexander ficou em silêncio. Ele tinha o mesmo sentimento de nostalgia que a mulher tem. Como um humano que ganhou eterna juventude, ele também teve que passar por muitas despedidas difíceis. Eu sempre tive uma curiosidade. Alexander disse. Qual é? Qual é a história da sua vida? Alexander perguntou algo que ele sempre esqueceu de perguntar, e no momento em que ele fez essa pergunta, todos os três generais olharam para Skatashi com curiosidade brilhando em seus olhos. História de vida, hein? Ela falou como se estivesse pensando profundamente, então sorriu e disse, não tenho nada de interessante para contar sobre minha vida. Como ele estava? Após o choque inicial, Alexander perguntou, mostrando mais interesse do que o habitual. Os três generais abriram os olhos em estado de choque. Ele era um homem bobo e chato, ela falou com um sorriso no rosto. Os três generais cerraram os punhos com raiva, mas a expressão de Alexander permaneceu a mesma. Logo Skatashi continua, eu o conheci uma vez no passado, ele não era o santo que você acredita, ele era um humano normal, ele caga, mija e come. Ele era um homem com grande potencial, eu queria treinar ele no passado. Os quatro homens abriram os olhos em profundo choque. Um vampiro treinando Jesus? Isso é algum tipo de brincadeira? Isto é o que os generais estavam pensando. Eu até pedi para ele ser meu discípulo, mas ele recusou. Ele preferiu ajudar as pessoas a se fortalecer. Ele era um homem de bom coração. Infelizmente, seu bom coração foi o que o levou à morte. Ela falou com cara de desapontada. Ela ainda acha que se Jesus treinasse o suficiente, ele poderia ter lhe dado uma boa luta. Os quatro homens permaneceram em silêncio. Os três generais tinham várias emoções percorrendo seus corpos. Eles não sabiam como reagir a essa revelação. Embora Skatashi não se importasse com a existência deles, ele não merecia aquela morte, Alexander falou em um tom melancólico. De fato, Skatashi concordou. Um momento de silêncio se passou entre Alexander e Skatashi. Logo Alexander suspira novamente. Ele não sabe quantas vezes suspirou naquele dia. Sinto muito pelo que minha subordinada fez. Ela será punida. Por favor, você pode voltar como se nada tivesse acontecido. O sorriso de Skatashi cresceu e disse, é impossível. Eu avisei o mundo sobre o incidente 18 anos atrás. A mensagem era clara. Toque minha filha e você sentiu minha raiva. Você não me deu nenhuma escolha então. Alexander falou enquanto seus olhos começaram a brilhar dourados. Lentamente uma aura dourada começou a cobrir seu corpo. Minha querida, ela sorriu sensualmente enquanto lambia os lábios, e logo, seus olhos começaram a brilhar vermelho sangue. Você não teve escolha desde o início. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 31. A terceira esposa. 9 de fevereiro, 4 dias depois que a Condessa Skatashi Scarlet atacou a sede da organização Tinquisition. Localização atual, no subsolo da casa onde Victor mora. Minha cabeça estava doendo tanto, coloco a mão na cabeça, enquanto abro os olhos. Eu estou em casa. Falei em voz alta, confusa, e me sentei na cama. Coloco a mão na minha cabeça novamente assim que começo a me lembrar do que aconteceu. Eu lutei com aquele homem loiro. Depois fui salvar Ruby e fiquei paralisado pelo veneno daquela mulher. Entendo. E pensar que um vampiro seria afetado por algo como veneno, aquela mulher deve ter usado algo especial. Ouvindo a respiração de alguém durante o sono, olho para o meu lado direito e vejo uma visão que me surpreendeu muito. Uma mulher com longos cabelos ruivos, seios grandes e um corpo curvilíneo estava dormindo do mesmo jeito que ela veio ao mundo. Ruby? Eu gaguejei um pouco. Fiquei surpreso com essa visão fantástica. Ao ouvir minha voz, ela parece ter acordado de seu sono. Ela abre os olhos sonolenta,
olha para mim com seus olhos verdes e diz com um sorriso gentil: querida, ouvindo sua voz, meu coração começou a bater freneticamente, minha garganta ficou seca e senti uma vontade incontrolável de morder seu pescoço. Eu mordo meu lábio e tento me controlar, parece que minha sede de sangue estava mais forte do que antes. Quanto tempo eu dormi? Ela abre um sorriso sedutor, levanta-se um pouco e começa a rastejar em minha direção. Quando ela começou a engatinhar assim, pude ver seus 2 coelhos brancos que pareciam mácios e fofos, embora parecessem feroz. Era uma visão tão bonita que dava vontade de apertar e acariciar aqueles coelhos brancos. Olho nos olhos de Ruby e vendo sua expressão sedutora, não pude deixar de ser cativada pela visão. Ela era tão bonita. Ela parecia uma súcubo que estava tentando me seduzir. Lentamente, ela sobe no meu colo, senta na minha virilha e envolve os braços suavemente em volta do meu peito, e deita a cabeça no meu peito. Quando ela fez isso, eu pude sentir seus 2 melões no meu peito. Ela tinha os maiores que eu já vi até agora. Eu podia sentir sua respiração firme em meu peito. Assim que ela se afasta um pouco e olha para mim, pude ver que seus olhos estavam vermelhos de sangue. Eu levo minha mão até o rosto dela. Ela fica surpresa por um momento, mas aceita meus avanços, coloca o rosto na minha mão e logo começo a acariciar seu rosto. Ela me olha com desejo brilhando em seus olhos. Querida, eu não posso esperar mais. Ela falou quando sua respiração começou a ficar ofegante. Ela parecia estar querendo demais. Entendendo o que ela está fazendo, eu seguro minha sede de sangue e mostro o meu pescoço. No momento em que mostrei meu pescoço, ela abre a boca e me morde. Sinto meu sangue sendo sugado por ela, incapaz de aguentar mais. Envolvo meus braços em volta de sua cintura, e logo abro a boca e mordo sua clavícula. Ela gemeu quando parou de sugar meu sangue. Assim que ela colocou as pernas em volta da minha cintura, eu também senti algo molhando o short que eu estava vestindo. Seu sangue era tão delicioso. O gosto era algo como sorvete de alta qualidade. A sensação gelada que o sangue dela me dava era uma sensação viciante. Querida. 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 Ela continuou repetindo a palavra como um disco quebrado enquanto me abraçava mais forte. Então ela me mordeu de novo. De repente, meu mundo começa a mudar, e eu estava naquele prédio abandonado novamente. Tudo aconteceu da mesma forma que eu vi na visão de Saz e Violette, mas agora, eu podia ver a sequência. Eu podia ver o que aconteceu no momento em que mordi Sasa. Violette criou várias bolas de fogo ao seu redor. Morra. Cadê-las? Quando paro de morder Sasa e olho para Violette, percebo que pareço estar em estado de transe. Pareço não ter controle de minhas ações. Então falo em tom neutro, todo o sangue me pertence. De repente, uma cúpula de sangue apareceu na minha frente e cercou a mim e Sasa. Boom! Uma explosão acontece quando as bolas de fogo de Sasa entram em contato com meu sangue. Querida. Oh meu Deus, o que eu fiz? Violette começou a se desesperar, mas quando a fumaça do ataque desapareceu, ela suspirou de alívio. Eu podia ver que ela estava surpresa também. Aparentemente, eu consegui proteger Sazio com aquela cúpula de sangue. Assim que a cúpula de sangue desaparece, eu lentamente começo a fechar meus olhos e caio suavemente em direção ao chão. Parece que desmaiei. Querido. Violette gritou de preocupação. Ela se aproximou de mim com velocidade sobrenatural e me segurou suavemente. Desculpe, querida. Ela parecia prestes a chorar. Acalme-se, Violette, Ruby disse enquanto segurava seu pescoço com uma expressão neutra, mas eu podia ver que seu rosto estava um pouco preocupado. Era como se ela não acreditasse no que acabou de acontecer. Calma. Eu quase matei minha querida por causa de vocês vadias. Violette explodiu novamente. Não seja injusta, Violette, Sasa disse enquanto segurava seu pescoço com uma expressão preocupada. Lembre-se de que foi você quem nos chamou pedindo ajuda. De fato, Ruby acrescentou. Então ela fala com uma voz fria. Acalme-se, e conte-nos o que aconteceu, porque estamos marcados como sua esposa. O rosto de Violette assume uma expressão de culpa quando ela ouve o que Sasa diz, mas quando ela ouve o que Ruby diz, ela fica com raiva novamente. Ela respira fundo e parece tentar conter a raiva, então se senta no chão e coloca minha cabeça em seu colo. Acho que o sangue de Darling alterou o ritual. Violette começa a explicar. Querida, você tem um tipo de sangue raro. RH no blood. Ela disse enquanto acariciava meu cabelo. Parece que ao fazer isso, ela conseguiu se acalmar mais.
O sangue, dourado. Ruby exclamou em choque, mas logo sua expressão mudou para uma estoica, como ele ainda está vivo. Esse sangue é considerado uma iguaria para vampiros. Victor deve parecer uma fatia de carne muito saborosa com esse tipo de sangue, mas por que não eu sinto alguma coisa vindo dele? Ela falou enquanto levava a mão aos lábios. Esse tipo de sangue pinta um alvo gigantesco no dono. Pessoas com esse tipo de sangue raramente passam dos 15 anos. Afinal, um vampiro pode sentir esse cheiro a quilômetros de distância. Após o choque inicial de Sasa por causa de Victor, ela acrescentou. Violette parou de acariciar meu cabelo e olha para as duas mulheres com olhos sem vida. Eu o protegi. Fui atrás dele, fiz deste lugar meu território apenas para protegê-lo. Quando Sasa e Ruby olharam nos olhos de Violette, sentiram arrepios por todo o corpo. Ruby olhou para Sasa, que olhou para ela, então as duas assentiram. Eles pareciam estar falando em código. Violette olha para mim e continua. Eu o protegi por 16 anos. Eu o protegi até o dia em que ele se tornaria meu. Meu querido querida, ela falou com olhos amorosos enquanto me acariciava, mas logo sua expressão se distorce em odiar. Mas, só eu tirando minha atenção dele por alguns segundos. Lentamente sua voz começou a ficar mais pesada e logo a intenção de matar tão grande que fez o ar mais pesado começar a deixar seu corpo. Foram apenas alguns segundos. E isso foi o suficiente para um cão sarnento tentar marcá-lo. Como eles o usam. Meu querido. Eles usam tentar roubar meu querido. Imperdoável. Boron. O fogo começou a sair do corpo de Violette de forma descontrolada, o chão ao redor de Violette começou a derreter, mas esse fogo não parecia estar me machucando. Logo o olhar de Violette se volta para Ruby e Sasa. Vocês querem roubar minha querida de mim também? Sasa, agora. Ruby, gritou. O corpo de Sasa começa a estalar com seus raios. Logo ela desaparece em uma trilha amarela e pega a Ruby como um saco de batatas, e foge de Violette. Boron. Uma explosão de fogo aconteceu. Violette tentou atacar Sasa e Ruby novamente, mas as duas mulheres já haviam fugido. De repente minha visão mudou. Eu estava em um lugar distante do prédio onde fui transformado. Olho em volta e percebo que estava em um parque. Ela está mais louca do que o normal. Sasa comentou em um tom neutro enquanto olhava para um prédio que estava pegando fogo. Olhando para o prédio em chamas, eu me pergunto como minha amada esposa conseguiu esconder esse incidente de todos. Ruby suspira. Ela está chateada com toda a situação. Devemos ficar longe por alguns dias. Violette deve se acalmar. Agora que ela está com Victor, Sasa falou. Estou preocupada com alguma coisa, Ruby comentou. Então ela acrescentou enquanto olhava para Sasa. Você acha que Victor vai aceitar Violette? Você conhece a personalidade dela. As duas mulheres caem em um silêncio desconfortável. Se Victor não aceitar Violette, acho que desta vez, ela realmente vai surtar. Sasa falou com um rosto preocupado. Sim. Ruby suspirou. De qualquer forma, estou voltando para casa. Luna deve estar preocupada, disse Ruby. Sasa acena com a cabeça e diz, vejo você mais tarde, Ruby. De repente, o mundo se despedaça como uma rachadura em um vidro. Abro os olhos e percebo que, ao sair dessa memória, sinto um peso no braço direito. Olho para o meu lado direito e vejo Ruby que estava deitada, enquanto se apoiava no meu braço. Parece que adormeci por alguns minutos novamente. Sentindo meu olhar, ela abre os olhos e me olha com um sorriso sedutor. Bem-vinda de volta, querida. Eu olho para Ruby, e sinto que a conheço há vários anos. Assim como Violette e Sasa, eu podia entendê-la completamente. Eu sabia que tipo de pessoa Ruby era. Uma mulher gentil por dentro, mas que sempre tem uma máscara fria por fora. E, ao mesmo tempo, era muito agressiva quando queria alguma coisa, embora ela se envergonhe facilmente quando confrontada diretamente com sentimentos puros. Uma mulher simples que teve que viver escondendo seus sentimentos. Às vezes ela só queria deixar ir, mas não conseguia. Quando eu vou tentar dizer alguma coisa, Ruby se levanta na cama, se aproxima de mim, então, ela me beija. Nossas línguas brincam uma com a outra por alguns minutos, então ela para de me beijar e lambe os lábios sensualmente. Você é muito mais agressiva do que Sasa, comentei com um pequeno sorriso. Ela sorri gentilmente. Errado, querida. Eu não sou uma mulher agressiva. Eu a olho com curiosidade. Eu sou uma mulher decidida. Ela coloca a mão no meu peito e acaricia o local onde eu fui ferido por Mizuki.
Mas graças à regeneração do vampiro, o local em que Mizuki me cortou está intacto. Você me salvou e, ao fazê-lo, despertou meu desejo de tê-la para mim. Seu sorriso muda para um sorriso de paquera, e eu sempre corro atrás do que eu quero. Ah? E o que você quer? Eu perguntei com um sorriso. Ela aproxima seu rosto do meu e fala com um rosto possessivo. Por um momento eu vi seus olhos escurecerem. Eu quero você para mim. Eu quero que você seja minha querida. Senti meu corpo inteiro estremecer de prazer quando vi a expressão de Ruby. Você já me tem, eu disse sorrindo enquanto a beijava levemente. Então me levanto da cama e pego Ruby como uma princesa. No momento em que saí da cama senti uma incongruência. As coisas ao meu redor pareciam estar mais baixas do que eu estava acostumada. Eu cresci mais alto. Eu vejo Ruby fazendo beicinho, e essa visão fez meu coração derreter. Ela era tão fofa. Eu a coloco na cama e me ajoelho. Preciso ver Violette, eu disse enquanto acariciava seus cabelos ruivos. Depois do que vi nas lembranças de Ruby, tenho uma vontade enorme de conhecer minha esposa. Eu vejo o rosto de Ruby ficar um pouco vermelho. Ela acenou com a cabeça de forma fofa. Ela era muito fofa. Assim como Sazio e Violette, Ruby tinha um charme próprio que eu amei muito. Sasa era uma mulher forte, que era muito fraca em demonstrar afeto, se envergonhava facilmente, embora tenha um lado possessivo que eu amo muito. Violette, minha linda flor de gelo, era uma mulher direta com seus sentimentos. Era possessiva e sempre tentava prejudicar quem se aproximava de mim, e sempre colocava minha segurança em primeiro lugar, esquecendo sua própria segurança. Era uma pessoa que eu amo. Parando para pensar agora, minhas 3 esposas são lindas vampiras. Eu realmente sou um homem de muita sorte. Falei em tom baixo, mas percebi que Ruby me ouviu, e seu rosto ficou um pouco vermelho de vergonha. Eu ri um pouco enquanto faço o meu melhor para ignorar os 2 coelhos brancos de Ruby. Vou até o guarda-roupa, mas logo me lembro da minha empregada favorita. Kaguya, uma empregada com aparência de mulher japonesa saiu da minha sombra. Senhor Victor, estou feliz que você acordou. Kaguya falou em um tom neutro e sem emoção, mas eu tinha certeza que podia ver seus olhos brilhando por um momento. Olho para Kaguya sorrindo, abro os braços e digo, faça sua mágica. Seus olhos negros mudam para vermelho sangue, e ela abre um pequeno sorriso, como esperado. Lord Victor é o melhor mestre. Seu corpo está coberto de escuridão, e logo ela passa pelo meu corpo e, alguns segundos depois, já troquei de roupa. Obrigado, Kaguya, eu disse enquanto acariciava sua cabeça. Senti seu corpo tremer, e um pequeno sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Também notei que ela parecia mais baixa que o normal. Acho que cresci muito. Vamos, querida. Eu ouço a voz de Ruby. Olho para Ruby e vejo que ela está vestindo uma saia azul simples, meia calça preta grande e uma camisa vermelha que mal conseguia esconder os seios. Vendo que eu estava olhando para seus seios por muito mais tempo do que pretendia, ela sorriu, sedutoramente. O que você está fazendo, querida? Meu rosto fica um pouco vermelho, mas logo eu entendo uma coisa. Ela está jogando esse jogo, né? Eu engulo minha vergonha e digo, eu estava admirando quão linda minha esposa é. Eu realmente tenho sorte. De repente, o rosto de Ruby ficou vermelho de vergonha. Ela vira a cabeça e esconde o rosto com o cabelo. Eu mostro um pequeno sorriso. Vamos, querida. Ruby assentiu. Caminho até a porta e, ao tocá-la, vejo vários símbolos mágicos verdes aparecendo. Por um momento fiquei confuso, mas apenas dei de ombros como se não me importasse. Quando entro pela porta, ouço, agora com as últimas notícias, no Vaticano, houve uma grave explosão causada por ataques terroristas. Os terroristas colocaram várias novas bombas criadas com nitrogênio líquido por todo o Vaticano. Como você pode ver pelas imagens, os danos causados foram imensos. Mais de 70% das estruturas do Vaticano estão destruídas. Bomba de nitrogênio líquido. Eles não podem inventar uma desculpa melhor? Ouço a voz de uma mulher que não conheço. Ando um pouco e vejo que a mulher estava sentada no sofá enquanto assistia ao noticiário. A mulher desliga a televisão, com o controle remoto e vira a cabeça para mim. Quando nossos olhos se encontram, meu corpo congelou. Eu me sinto no Alasca. Meu corpo todo estava frio e eu senti como se estivesse olhando para uma fera selvagem que poderia me matar a qualquer momento. Eu não conseguia me mexer. Ela exibe um sorriso selvagem que, ao mesmo tempo, era sedutor.
Você finalmente acordou, meu genro, /N. Este é o fim do volume 1. 75.000 palavras foram escritas. Eu nunca pensei que faria algo assim com um romance original. Obrigado pelo apoio de todos. Vou tirar 2 ou 3 dias de folga. Preciso pensar, organizar e planejar a execução do volume 2. Se quiser ficar por dentro de tudo, e ver imagens dos personagens, entre no meu Discord. Enfim, vejo vocês em breve. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai